Olá, meus amigos do Facebook e do nosso canal FEPB TV no YouTube. Aqui estamos novamente juntos com vocês, eu, José Queiroz, Lourdes. e a nossa querida Lourdes, para juntos abrirmos a página hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 50, com o título Conta de Si, baseado na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 12. Então, vamos juntos estudar, deem a sua opinião, né? Entrem na discussão que estamos aqui acompanhando no chat, não é isso, Mary? Então, vamos lá, vamos ao estudo da espiritualidade hoje para nós. Então eu peço a paciência de vocês, que hoje eu estou um pouquinho rouca. Né? Então A voz fica mais romântica, meu amor. Espero que vocês possam compreender. Então, como Queiroz falou, hoje nós estamos mais uma vez com Paulo, em Romanos, capítulo 14, versículo 12, onde Paulo vai tratar de um assunto muito importante, que é como nós precisamos olhar os outros, como nós precisamos acolher as pessoas, né? Então, ele começa dizendo, né, quem és tu que julga o servo alheio? E a partir disso, né, ele traz algumas reflexões. Por exemplo, ele diz, porque um crê que pode comer de tudo, outro, porém, come senão legumes. Então, cada um vai ter o seu entendimento, a razão de ser para ter determinadas atitudes. Então, que a gente pudesse, né? Paulo vai fazendo um convite para que a gente pudesse compreender as diferenças, para que a gente pudesse entender que cada um tem o seu ponto de vista. E aí ele vai trazendo. Ele diz lá no versículo 7, que ele diz assim, porque nenhum de nós vive para si, ninguém morre para si. Tudo tem um objetivo e nós vivemos, né, pelo entendimento, né, que o Cristo nos traz para que a gente possa viver nessa busca de nós mesmos. E aí ele diz, porque se vivemos para o Senhor, vivemos e a nossa passagem, né, até a nossa morte vai ser nesse sentido. Então ele diz, então, que nós possamos viver no Senhor. E viver no Senhor, segundo Paulo, traz na verdades trazidas pelo Cristo. E uma das bases que o Cristo traz é, não julgues para não serem julgados. E aí ele vai trazendo, Queiroz, mais uma vez lá no versículo 10, ele diz, mas tu por que julgas o teu irmão? Ou porque desprezas a teu irmão? Pois todos compareceremos ante o tribunal do Cristo. Né? E chega aí o nosso versículo, que é o versículo 12, onde ele vai trazer a fala que Emmanuel vai se pautar para trazer a reflexão da noite. Né? Então, o que diz o versículo 12? De maneira... Deixa eu voltar aqui. Que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Exatamente. Então, ele aponta taxativamente aí, com relação à história do julgar, né, que a gente tem que ter mais tempo para a gente do que para o outro, no aspecto do prestar atenção. Né? No aspecto de estar na preocupação de fazer melhor. Porque olha como enfatiza já no primeiro parágrafo o benfeitor. É razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Obviamente, todo o ambiente em que o homem se encontra, do seu jeito, ele procura deixá-lo à sua imagem e semelhança, confortável,
não é? Aseado, proporcionando a ele bem-estar. Isso aí é óbvio. Nem sempre a gente sabe que essas coisas se processam de uma maneira, vamos supor assim, né, Mary? Honesta, correta, mas em tese todos nós buscamos essa questão, não é? Entretanto, vai dizendo o benfeitor, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor, ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Eu acho importante a gente frisar bem esse finalzinho, porque se ele está falando aqui, Emmanuel, que é importante, né, necessário, como ele usa a palavra, que a gente saiba que a gente vai prestar um tipo de contas. Obviamente, a gente já abre ao campo da razão de que tem um Senhor que, digamos assim, é o dono, não é? Que de fato é aquele que possui, que tem a posse, né? Que tem a questão como é que eu posso dizer, Melry? Do que existe, né? Da posse mesmo, né? O Senhor, aquele que possui, aquele que é o dono. E se eu não sou, né, o dono assim absoluto da coisa, obviamente, terminando a minha base aqui, que são obrigações, é bom salientar isso, porque infelizmente a gente vê muita gente fazendo da estadia na Terra um campo de só lazer ou de degradação, não é? Como se pudéssemos fazer o que vem na telha sem assumir e sem ter responsabilidade com as consequências. Então, Emmanuel lembra que não é bem assim. A gente tem que saber que vamos prestar contas ao verdadeiro detentor da posse de tudo que a gente está aqui, inclusive do elemento material que compõe, né, que a gente chama, que nos estrutura e que nos permite aqui estar para vivermos essa estadia, que é o corpo. Nem o corpo de fato nos pertence. Então, tudo o que é essencial é oportuno e eu tenho que me preocupar. Mas aí Emmanuel está perguntando, que espécie de contas serão essas? Então, o que de fato será que eu estou sabendo dar equilíbrio ao meu dia a dia? Será que eu estou de fato tendo a sutileza, a sensibilidade de prestar atenção nesse essencial? Será que eu estou conhecendo, reconhecendo o que é de fato esse essencial? Partindo desse ponto, a gente tem a questão de quem aqui veio para mostrar o caminho, que é o Cristo, né? Porque Jesus, ele não é só o governador do orbe, que, de fato, trabalhando, né, lado a lado com o Pai, possibilitou essa morada magnífica, perfeita, para que a gente pudesse usar como escola, para que a gente nada pudesse faltar para nós, né? E aí a gente vê tantas e tantas revelações apontando o caminho, desde remotas eras, até chegar a culminar com a mensagem que ele trouxe, a mensagem do amor e, diferente dos outros, da exemplificação pura. Porque Jesus não foi um teórico. Tudo que a gente tem apontado a respeito dele foram outros que fizeram. Ele não perdeu tempo com isso.
mas ele utilizou 3 anos de sua trajetória que foram suficientes, hein, Nery? 3 anos apenas, para rachar o tempo e o espaço da história da humanidade antes e depois dele. O que prova quão é importante o exemplo e a essência do ser crístico que veio à Terra para nos apontar, para nos dar a demonstração desse verdadeiro essencial. Daquilo que devemos fazer para a prestação de contas. Isso eu consegui falar. Isso é interessante. Golinho. A gente entender, né? Ele coloca 2 bases nesse primeiro ponto, né? Uma que é importante que a gente tenha uma visão, né, de tudo que nos rodeia, né? Que a gente tenha atenção ao mundo, até porque nós estamos no mundo, né? Então nós precisamos ter a atenção aos problemas alusivos a tudo que está ao nosso redor. Mas é necessário também entender que eu não posso estar voltado apenas para o que está fora e esquecer de mim, das minhas ações. Isso. Né? Daquelas ações, inclusive, que muitas vezes não é vista pelas pessoas. Não é? Porque às vezes a gente pode ter uma conduta para o externo de pessoas corretas, mas, como diz, no nosso interior, né? Ou até ações que nós fazemos que não são bem coerentes com aquilo que nós nos colocamos em termos sociais. Então, existem 2 coisas. A minha relação com o social, a minha relação com o material com também. O que está E a minha relação comigo mesmo, né? Isso, e a minha relação comigo, né? Com o processo externo, que é o processo coletivo, aí a gente pode entender o processo de desenvolvimento e transformação de tudo, que nós somos também colaboradores nessa transformação, e a nossa transformação pessoal, né? Que não estão interligadas, elas estão altamente ligadas. E aí, no segundo ponto... Ele vai dando dicas, né? Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidados de si mesmas. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Né? E nesse ponto aqui, a gente vê também quanto falta em nós o alicerce da fé, que a gente até estudou, né, semana passada, com relação àquilo que está no comando de Deus, aquilo que pode ser resolvido por mim e aquilo que tem e vai ser, sem dúvida, está sendo até resolvido por Deus, pela espiritualidade. Né? Porque mudar os outros... Nem Jesus faz, nem Deus, mas o tempo é quem tem, né, essa estrutura criada por Ele, por Deus. O tempo é quem tem esse quilate, é quem faz essa reverência, né, na obra divina para a mudança, para a transformação. Agora, o que é essencial, lembrando aqui o ponto anterior, né, com relação ao que Emmanuel diz, é o que você dá de exemplo. Porque isso faz toda uma diferença no processo alheio. Se as instituições não vão bem, quando você está inserido lá dentro, quando você está para tomar uma determinada atitude ou convidado a dar uma opinião, ou quando você se encontra diante de um dilema ético, qual é a sua resposta? Qual é a sua atitude? Porque isso sim é o essencial.
Isso sim é que vai fazer com que o outro vá refletindo. Isso sim é que vai lhe dar algo de diferente com relação à massa. Vai lhe mostrar se você está no caminho ou se você está ali ainda, né, só achando bonito e continuando de braços cruzados. Porque infelizmente a maioria de nós faz isso. Entende até, acha bonito, dá um tempo semanal, diário, da vida para ouvir, para assistir, né? Para entender, mas esquece que o essencial, o imprescindível é pôr em prática, de si para consigo. Porque a nossa essência é de mim, né? No tocante à minha responsabilidade aqui, é de mim para com Deus e de Deus para comigo, acabou-se. Logicamente, a gente não está aqui dizendo que devamos ser coniventes, cruzar os braços quando a gente vê alguma coisa errada, equivocada e deixar. Não. A atitude do bem é igual a que o Cristo fez. Não no sentido literal, né? Porque a gente vê que o Evangelho ele é cheio de metáforas. Mas chega um momento que a literatura diz que Jesus, assim, entre aspas, porque eu estou falando nesse sentido metafórico, porque eu não creio que foi assim ipsilídeis, letra a letra, né? Mas dizem, está lá escrito que diante dos vendilhões do templo, Jesus gritou, Jesus, né, chicoteou, Jesus derrubou as coisas que ele viu errada. Obviamente, se a gente analisar essa metáfora, a gente entende que no momento daquele o Cristo externou o seu lado mais forte e moral, a ponto dos outros se sentirem diminuídos, se sentirem chicoteados, amedrontados e entrarem no processo de reflexão íntima no sentido de se valia a pena aquela atitude externa para referenciar o Pai, o Criador. Né? Porque a gente continua repetindo isso. Eu olho para o outro, eu olho para quem está, digamos assim, governando, eu olho para quem está como chefe, eu olho para quem está na presidência de uma empresa e reclamo, mas não faço a parte essencial que me compete muitas vezes. Sejamos honestos, né? A gente deixa de lado. E aí a responsabilidade nossa não está de acordo com a moral que a gente respeita, ou deveria pelo menos respeitar com o nosso exemplo, que é a moral cristã. Eu queria só fazer um ponto aqui, Queiroz, que eu acho que é bem interessante, quando ele diz, né, que as criaturas se inquietam. Cadê, meu Deus? Sim, homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Muitas vezes, é um exemplo bem simples, né? Quantas vezes a gente quer que fazemos tudo pelo centro, na nossa casa espírita, queremos que ela melhore, nos preocupamos com os companheiros do trabalho, estamos lá quase que a semana toda, mas nos esquecemos de uma parte bem importante, que é a nossa estrutura familiar. Se nós estamos totalmente envolvidos numa instituição e esquecemos a parte que mais nos cabe, não é? Então, é a questão do equilíbrio, nós precisamos buscar um equilíbrio. Estar atentos a tudo que nos rodeia, mas não nos esquecer nem de nós, nem daqueles que são única e exclusiva responsabilidade nossa. E Emmanuel vai um pouco na frente lembrar desse contexto. É interessante a gente
Eu estou colocando aqui para vocês, eu vou lançar um apontamento que está num livro psicografado por Raul Teixeira, o nosso querido Raul Teixeira, né? Estou buscando aqui a fonte, aqui. Francisco de Paula, Espírito, Raul Teixeira. Não, Quem é o Cristo? O Espírito Francisco de Paula. Aí tu dissesse Espírito Raul Teixeira. Não, deu- não. Eu sei, entendeu? Faltou a viga. Faltou a Eu disse vírgula. Francisco, não é Francisco de Paula, Espírito, Faltou a vírgula. psicografia de Raul Teixeira. Pronto, eu coloquei aqui, né, a referência e vou jogar aí para vocês. Olha o que é que ele diz, como é interessante, né? Como tem sido difícil encontrar os indivíduos ocupados. Olha bem, olha o que ele diz. Como tem sido difícil encontrar os indivíduos ocupados com seus compromissos, sem se perturbarem com os compromissos dos outros. Olha que verdade. A gente entra em perturbação, de fato. E a perturbação é tal, muitas vezes, que tem gente que se perde, literalmente se perde, né? Aí ele continua dizendo, comumente deixa-se de atuar bem numa seara de responsabilidade pessoal, que é o que a gente veio fazer aqui, que é o que o Espiritismo diz que é o conhecimento de si mesmo, né? Que é o essencial que a gente tem que buscar aqui. Conhecer-nos para sermos melhores, para melhorar nossas potencialidades e trabalhar as nossas pequenezes ainda, né? As nossas bases de inferioridade. Grande número de almas vive mais preocupado em notar os outros do que cuidar de si mesmo. Percebemos, sem embargo, que essa neurose geral de fiscalizar a vida e os compromissos dos outros apenas diz respeito ao que é negativo. E eu achei isso aqui interessante. Sim. Né? É uma neurose é doença, né? Que apenas diz respeito ao que é negativo, ao que se mostra equivocado, ao que é imprestável, ao progresso da vida. Eu estava até conversando hoje, lá no trabalho, a gente estava falando que o momento atual realmente é um momento em que as empresas, as instituições, elas estão naquele, assim, pipoco de insatisfação no sentido de querer mais, maximizar lucro. Né? Infelizmente, a gente está vivendo isso, porque a transição, ela traz um momento, né, que a gente, infelizmente, pela escolha errada que cada um de nós vai fazendo, no aspecto desse essencial, né, a gente está naquele patamar de quase limite. E a gente vai chegar num limite que, infelizmente, ou felizmente, vamos perceber, realmente o caminho está errado. Para começar, na prodigalidade dos erros, o retorno à casa divina, né? Lembrando a parábola do filho pródigo. Então, eu comentava isso hoje no emprego, que muitas vezes a gente vê, quando você faz 100, 101, 100, 101, você é maravilhoso, né? Você vale a pena. Mas no dia que você fizer 99,99, você é lembrado pelo 0,1 que você não fez. Sim. E não pelo 99,99 que você conseguiu fazer naquele dia. Entende? Então, é isso que ele está dizendo aqui. É uma neurose que procura, né? É uma preocupação assim, doente, mas para apontar, para mostrar o negativo, o equívoco e o que é imprestável. E isso tudo nada serve ao progresso da pessoa. Ele está deixando claro isso aqui. Nada serve, nem para o meu progresso, nem para o progresso do outro. Né? São poucos, o Espírito Francisco de Paula continua dizendo, são poucos os que se aplicam ao bem.
por terem visto a dedicação ao bem de seus vizinhos. São poucos que se aplicam ao bem por terem visto a dedicação ao bem de seus vizinhos, ou seja, procurar multiplicar o que é bom, né? A gente observa o que é ruim e muitas vezes replica o que não presta. Por mais que uma pessoa opine sobre a conduta de terceiros, interfira nas ações dos outros ou altere a rota dos semelhantes, com ou sem acerto, não deverá esquecer que a administração que ele toca mais de perto, diretamente, é sobre a sua própria existência no mundo. Ponto. Então a gente tem que abrir o olho conosco, né? E Emmanuel, ele reforça isso no parágrafo seguinte da mensagem que estamos estudando hoje, dizendo o seguinte: todavia, né, com essas preocupações das coisas outras, todavia, Emmanuel indaga, a quem pertencerão de fato os acervos patrimoniais do mundo? Né? A resposta é clara, porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. O que é Emmanuel? Eu parei aqui umas 3 vezes para entender o que é Emmanuel está dizendo com isso aqui. Literalmente, e se eu tiver equivocado, alguém por favor me ajude aí, eu estou entendendo o seguinte, Marilourdes: se você ou eu não abrir o olho para a responsabilidade que compete ao meu desenvolvimento, né, a minha melhoria, eu vou sofrer um degredo. E a economia do mundo, a economia planetária verdadeira, essencial, vai ser entregue a novos operários para o serviço da evolução infinita. Porque a obra divina não para. Ela não pode sofrer entraves eternos. Nós, pelo livre-arbítrio, a gente até pode travar um pouquinho esse progresso. Pode até dificultar ou esticar o tempo, mas chega um momento que a determinação do alto, ela é implacável. Aí você vai ter que ir embora e outro assume o seu lugar para fazer o que eu deveria estar fazendo. Simples assim. Eu acho que tem duas visões aí. Essa que você está dizendo é uma análise. Uhum. E tem a de que a gente tem um tempo. A gente nos é dado atribuições, inclusive, né, questões materiais. E quando eu sair daqui eu não vou levar nada. Então, às vezes, eu me prendo também a questões materiais, né? Então, o que eles dizem, quem é os acervos patrimoniais do mundo? É de Deus. Então, eu não vou levar nada material. O que é que eu vou levar daqui? Mesmo que eu seja uma mulher mais rica deste planeta, quando eu sair daqui, vai ficar toda a minha fortuna, casa, carro, imóveis, tudo. Ouro, o que tiver, vai ficar. Se os herdeiros multiplicarem, ou se os herdeiros acabarem, que muitas vezes acontece, eu não vou levar nada. Agora, o que é que eu vou levar? Aquilo que for conquista pessoal. O que for material fica aqui para outro administrar, queridos. E tomar conta. Né? Se eu melhorei, além de deixar, aí entra o que você falou, além de eu deixar aqui essa xícara para outro utilizar e melhorar, e doar, fazer o que ela quiser, eu fiz o melhor que eu podia, então eu levo pra isso. Mantê-la. Para manter. O outro vai receber e vai fazer. Agora, se eu pego essa xícara de nada, eu não utilizei, não fiz nada, só estava ali, não fiz nada de benefício para mim nem para o próximo, ou seja, as minhas conquistas pessoais, essa é que eu vou levar comigo. O restante vai ficar tudo aí para outros e outros e outros. Então, é importante a gente entender isso, até essa questão. Aí, já no finalzinho, a gente agora, né, viu que o essencial é a preocupação com o individual. Porque do individual é que se cresce. Para melhorar o social, o coletivo. Mas e o coletivo?
Não é? Emmanuel não esquece, porque aí ele lança a pergunta para a gente. Ó. Ele lança a pergunta. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal, né? A prestação de conta que a gente vai fazer lá, se refere-se ao círculo pessoal, que tem o homem, hein, Mariloures, a ver pelas contas da sua família, da sua casa, de sua oficina. Olha como Emmanuel foi fundo aí na questão, né? E aí ele responde: cumpre-nos então esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar, as finalidades do agrupamento em que se trabalha, pertencem ao Supremo Senhor, mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila e com a fonte de suas atividades comuns. Emmanuel, eu sou fã desse benfeitor, né? E ele consegue sempre me surpreender, porque é de uma inteligência, assim, de um raciocínio belíssimo, porque olha bem, tudo bem, eu tenho que me preocupar com a minha parte, né? Mas como tudo é de Deus, e eu tenho que prestar de conta de tudo que eu tiver aqui, como você deu o exemplo da xícara, eu tenho que também, com a minha integridade, né, com a minha conduta, zelar pela minha família, com a casa em que eu estou asilado, né, exilado, aliás, asilo mesmo que ele falou, com a fonte de suas atividades comuns. Então eu tenho que dar o exemplo do melhor sempre, né? O trabalho é a família e o social. Naturalmente ninguém responderá pelos outros, todavia cada espírito em relacionamento, em relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação. Esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre onde foi chamado a viver. Quando ele fala aqui que a gente vai ser compelido a esclarecer a sua qualidade de ação, é a prestação de conta. É a consciência que ela vai, quando o desencarne chegar, está ali, ou na satisfação ou na culpa, né? Perante o tribunal divino. Porque se eu faço o melhor, se eu realmente traço a minha trajetória aqui, no que o Cristo exemplificou e deixou de modelo para guiar-me o passo, obviamente a minha família vai ser a melhor família, vai ser a mais bem educada, né? Os meus relacionamentos, o meu trabalho, aquilo que eu plantar, que eu produzir, vai ser sempre da melhor qualidade. Lógico, ninguém está falando de perfeição absoluta. Naquilo que eu sou capaz de realizar. Porque o que o Pai quer é isso. Faça o seu melhor. Mesmo que na melhor das intenções você erre, mas Deus sabe que você está fazendo por acertar. Mas não persista no erro, né? Observe-se, ore e vigie sempre, como Jesus também advertiu. Dê a mão à palmatória, como a gente costuma dizer, né? Dê o braço a torcer, como outros entendem. Firme as ideias positivas, melhore-as, exemplifique. E as que não tiver, e aqui a gente tiver equivocado, né? Abrace o outro, entenda, faça igual, comungue, melhore. Então, gente, é fantástico
esse fechamento aqui de Emmanuel, como todo o estudo, né? Que a gente começa por um pontinho e olha com que universo a gente não atinge, Maria Lourdes. Porque é aquela que ele está em ressonância com o Evangelho, né? Quando fala do homem de bem. Que o homem de bem é aquele que se esforça para fazer todo o bem que pode. Então ele diz, né? Relacionando o esforço que ele compete. Porque ninguém... assim, a gente não vai dar conta do outro, mas qual é o nosso esforço na relação com o outro? Na relação com a família, na relação com os nossos amigos que comungam conosco, seja na igreja, no culto evangélico, na casa espírita, no nosso trabalho, né, no nosso ganha-pão. Como é que está a nossa postura diante disso? Então, é esse esforço de fazer o melhor, porque a gente pode até buscar a melhor educação para os nossos filhos, compreendendo que eles são espíritos independentes de mim, mas eu preciso, enquanto pai e mãe, cuidador, cuidadora, fazer o meu melhor. Não só os filhos, né? Não, eu estou trazendo os pais um exemplo, que nos sim. competem, os irmãos, até os de fora. Claro, né? não. Qualquer relacionamento que some a gente. Justamente. Mas aí é correr demais para a gente botar agora, né? Não, mas é justamente isso que eu ia dizer. Essencial. Dessa intimidade do lar, né, dessa relação íntima que nós temos com aquele grupo, pequeno grupo, que vai se estendendo, né? Aí vem o trabalho, vem as relações sociais. Então é o meu esforço em tudo, desde o mais íntimo, né, que é a família, a os outros grupos que eu estou associado, né, para que eu entenda. E assim, Queiroz, assim, a gente pode até, nossa, eu deixei de fazer tal coisa, por exemplo, quem estiver assistindo agora e pensar nisso, eu deixei, veja, sempre, desculpe, sempre nós temos oportunidade de recomeçar, né? E fazer melhor, fazer diferente. Hoje tá ruim. Aguinha. Mas minha filha, porque você, ó, aí já chegamos, eu acho que fechamos com chave de ouro. Tá faltando só aquele belo poema que Maria Dolores sempre Eu vou nos pedir para brinda você no ler, final, tá? Para eu não ficar tossindo. né? Olha, ela não pode ler, ela não pode falar e traz um poema com o nome Conversa. Eita! Conversa. Olha, até a cachorrinha agora veio conversar com a gente. Lê daqui mesmo. É porque eu gosto de colocar aqui para tá. quem quiser. Então vai ser da nossa querida Maria Dolores, psicografia do nosso querido Chico, com o tema Conversas. Peraí, baixa aqui, baixa. Aqui, tem mais. Conversa ou não? Não. Desça um pouquinho. Desculpe, suba. Ah, meu Deus do céu. Desça, suba. Eu estava lendo. É só conversas mesmo? Achou aqui, tá em cima mesmo. Pronto, achamos. Caminho de luz. Aí o que é que eu faço aqui? Eu dou o Ctrl C lá, boto para os nossos colegas acompanharem conosco. Se quiserem, né? Eles podem linkar e acompanhar conosco. E para fecharmos, o poema diz o seguinte: Conversas. Onde estiveres, anota. Se surgem lutas e crises com momentos infelizes de verbo candente e vão, escuta com paciência, ajuda, ampara, abençoa e lança a palavra boa que anule a perturbação. Opiniões, confidências, diálogos, comentários são forças de efeitos vários que se ampliam a granel. Há palavras que são flores, onde outras recordam espinhos, nos lares e nos caminhos, espalhando fogo e fel. Estende luz e esperança, fala no bem. Quando fales, que a terra já tem por males penúria, tristeza e dor. Jesus nos pede a palavra para entender e servir, a fim de erguer no porvir o reino de paz e amor. Então, esse é o nosso desafio, esse é o nosso objetivo, sempre na preocupação do exemplo que eu estou dando, da ideia que eu estou apoiando, do melhor que eu estou fazendo. Não importa
Dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na rua, no trânsito, na fila do pão, não importa. Jesus, o nosso modelo guia, sempre está nos ombreando. E aí, se você, eu, tenho o mínimo respeito por ele, então façamos sempre o melhor, né? Aquilo que estiver ao nosso alcance, porque ele está ao nosso lado. Então respeita a presença do Mestre, hoje, agora e sempre. Fazendo assim, sem dúvida, o mundo receberá muito mais flores, muito mais bases para a implantação do reino de paz e amor. É isso, Nery? Então, meus irmãos, é isso aí. Obrigado pela companhia de todos vocês. E lembremos-nos, toda quarta-feira às 20 horas estaremos aqui juntos com vocês para esses estudos do Página Aberta. Uma excelente noite e até semana que vem. Fiquemos na paz. Até lá. Um abraço.